Oi pessoal, voltei dessa vez para responder uma tag nova, e essa tag eu vi lá no canal da Gleice Couto, o Murmúrios Pessoais. Ela se chama The Bookify My Life, e é uma tag muito legal pessoal, onde eu vou responder algumas perguntas, montando como se a minha vida fosse um livro. O que eu colocaria na minha vida se ela fosse um livro? Confiram a tag logo depois da vinheta. Então, vamos começar? Bom, a primeira pergunta é a seguinte: em que mundo se passaria a sua história? Aí, procurando na minha estante e olhando, eu não precisei pensar nenhuma vez. De cara já veio direto este mundo aqui, o mundo da Terra-média, que se passa mais presente no primeiro volume aqui da série do Senhor dos Anéis, que é a Sociedade do Anel, que é lá no Condado, onde mora o Bilbo, o Frodo. Passaria nesse mundo, mas mais precisamente nessa floresta aqui, que é a floresta que cerca o condado. Eu moraria ali no meio daquela floresta, logo depois do Água. Quem lê o livro sabe o que é o Água, que é como se fosse a fronteira do condado. Eu moraria naquela floresta, logo depois do Água, onde eu teria ali uma cabaninha. Aqueles chalés pequenininhos, construídos de madeira, com chaminé e tudo no meio da floresta. Então, eu moraria ali. E eu moraria no meio dessa floresta e seria meio que como se fosse evitado pelos hobbits, porque todo mundo conhece um hobbit e sabe que eles não gostam muito de se relacionar com outras pessoas que não são hobbits, não é mesmo? Então eu moraria ali. Aí a próxima pergunta já seria: que tipo de personagem você seria? Vilão ou mocinho? E eu, precisamente, eu gostaria de ser um personagem que não seria nem vilão nem mocinho. Eu seria aquele personagem meio termo, sabe? Tipo o Mágico de Oz. Então, eu seria tipo ele, aquele personagem meio termo. Aquele assim que, se você faz um favor pra mim, eu faço um favor pra você. Eu seria um mago que moraria no meio da floresta e gostaria, como vou dizer, seria como se eu fizesse negócios com magia para as pessoas. Se você me trazer tal coisa, tal ingrediente de tal lugar, eu vou e faço a magia para você do jeito que você quer, desse jeito, tal. Eu seria desse estilo. Se está me agradando, então eu faço. Se não está me agradando, eu não me ajudo. Não importa se vai ser questão de vida ou morte a pessoa. Eu seria aquele personagem no meio do termo, sabe? Aquele em cima do muro. Seria desse jeito, tipo o Mágico de Oz. Aí a próxima questão é: quem seria o seu melhor amigo? E essa questão foi difícil de escolher, porque eu gostaria de ter muitos melhores amigos de livros. Quem lê adora todos os personagens literários, né, gente? Então é difícil escolher isso, mas eu escolhi o Eragon. Isso mesmo, é um garoto humano que é cavaleiro de dragão e que tem um parentesco com os elfos, por ter magia com elfos. E até quem já leu os livros sabe que ele sofreu algumas mudanças nos outros livros da série. Ele está parecido com um elfo. E ele agora está tendo que lidar muito com magia. E eu sou um mago, claro que eu gostaria de ser melhor amigo do Eragon, já que o Eragon vai ter acesso à magia dos elfos, e eu sou um mago, eu vou querer conhecer todos os tipos de magia, não é mesmo? Então eu vou ser bastante amigo do Eragon. Mas também gostaria de ser muito amigo do Dumbledore, da série do Harry Potter. Por quê? Como, gente? Como não ser amigo do Dumbledore? Um mago extraordinário daquele jeito. Ele seria um ótimo amigo, né, gente? Ele teria muitas coisas para aprender com ele. Então, eu não consegui escolher um só. Então, fico aí como melhores amigos o Eragon e o Dumbledore. Aí, logo depois, a pergunta seguinte é: quem seria a mãezona da história? A personagem que ia tomar conta de todo mundo, que ia estar sempre aparecendo para poder dar aquela ajudinha extra. A mãezona mesmo. E eu escolhi a Sophie, da série O Castelo Animado. Eu já falei sobre essa série aqui no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, que é um especial de autores que eu falei sobre a Diana Wynne Jones, que é a escritora dessa série do Crestomancer. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem lá o vídeo, ficou muito legal, gente. E a mãezona seria a Sophie.
da série do Castelo Animado. E quem já leu o Castelo Animado ou já viu o desenho, sabe que ela é uma mãezona mesmo, adora limpar, faz comida muito bem, ela é uma mãezona, gosta de cuidar de tudo, então ela seria a mãezona do meu livro. Sem contar que nos próximos livros ela acaba se tornando uma bruxa bastante poderosa. Então, né, gente, magia com mago se entende. Então a mãezona seria a Sophie. Aí a próxima pergunta é: quem seria o vilão? Nada mais um vilão para um mago do que um outro mago, não é mesmo? Então eu escolhi o Flag da história do livro Os Olhos do Dragão, do Stephen King. Esse livro, para quem não sabe, é um livro mais desconhecido do King. E aqui o King saiu da zona de conforto dele, que é o terror e o fantástico, e foi escrever fantasia medieval, num formato mais tradicional, digamos assim, como se fosse um conto de fadas. Até que o livro termina com Era Uma Vez e começa com Era Uma Vez e termina com Foram Felizes para Sempre. Mas aqui tem um mago perverso do mal, que é o Mago do Reino, chamado Flag, que ele aparece em outros livros do Stephen King também, com uma leve modificaçãozinha no nome, como Randall Flagg e por aí vai. Mas aqui nesse livro, precisamente, ele é um mago, que é o Mago do Reino. E ele é o grande vilão dessa história aqui. E ele também seria o grande vilão da minha história, porque a gente meio que ia ficar disputando quem tem mais poderes, quem é o mais poderoso, quem consegue tal coisa, quem consegue tal coisa. E ele ia ter grande inveja dos meus clientes, digamos assim. Porque eu ia ser um mago com muitos clientes. E ele teria inveja dos meus clientes e ia querer fazer de tudo para acabar com meus negócios na magia. Então ele seria o meu vilão. A próxima pergunta é: quem seria o seu par romântico? E essa pergunta, eu não escolhi nenhuma pessoa, nenhuma personagem, nenhuma de nenhum livro, porque o meu par romântico, eu levaria o meu par romântico da vida real, que vocês sabem, é a minha noiva, a Jaqueline, e eu levaria ela para a minha história. Ela seria o meu par romântico. E já que eu estou trazendo ela para a minha história, ela também vai ser algum tipo de personagem de livro, não é mesmo? Então, o que ela seria? Ela seria uma princesa que foi enfeitiçada. De dia ela é princesa e de noite ela é uma bruxa verde com o nariz bem grandão e uma verruga na ponta do nariz. Igual a bruxa malvada do oeste da série do Mágico de Oz. E eu seria o responsável por quebrar essa maldição dela. De dia ela seria princesa, de noite ela sendo essa bruxa verde do nariz comprido com a verruga na ponta. Eu quebraria essa maldição com um feitiço meu e ela seria princesa por toda a forma dela, só que com os poderes da bruxa, de que ela se transforma durante a noite. Então ela seria meu par romântico. Uma bruxa, uma princesa com poderes de bruxa. Seria bem legal, né, gente? E também porque eu amo ela, gente. Eu vou levar o meu amor para meus livros também, né? A próxima pergunta é: se você teria um animal de estimação, qual animal seria? Aí eu escolhi os lobos gigantes daqui, da série das Crônicas de Gelo e Fogo. Mais precisamente deste primeiro volume aqui, que é A Guerra dos Tronos. Eu escolheria qualquer um desses lobos gigantes que aparecem aqui. Qualquer um deles seria muito interessante de ter como animal de estimação, já que eles são enormes, são muito leais aos seus donos e, além de tudo, eles é bem fofinho, né, gente? Digamos assim. Pode ser esse pequenininho é fofinho, quando cresce é fofinho, e eles vão ser leais para mim pro resto da vida. Eu não preciso de um animal mágico, já que eu vou ser um grande mago. Então, eu quero um animal que me proteja apenas, que seja fiel, seja um bom amigo. Então, um dos lobos gigantes da série As Crônicas de Gelo e Fogo. A próxima pergunta ficou como: que objeto mágico ou objeto diferente de algum livro você traria para a sua história? Ah, dessa vez eu fui bem longe, gente. E eu escolhi daqui, esse livro aqui é livro novo, vou mostrar para vocês um resumão do mês. Mas eu escolhi de um conto que tem nesse livro aqui. Esse livro aqui se chama Princesas e Damas Encantadas. E aqui tem um conto que todo mundo já conhece, que é o Branca de Neve e os Sete Anões. E eu escolheria desse conto o Espelho Mágico da Madrasta Malvada. Por que eu escolhi o Espelho Mágico? Imagina, gente, eu morando no meio da floresta, depois do água, perto do condado. Sendo um mago, eu ia ter que ter uma forma de comunicação e de ver outros magos, ver reinos distantes, sem precisar sair de casa. Então, um espelhão mágico enorme, bem bonito, da bruxa malvada, cairia muito bem na minha cabaninha, né, gente? Então, eu gostaria de levar o espelho mágico da bruxa malvada da história da Branca de Neve e os Sete Anões. Aí, a próxima pergunta seria: quem seria o seu mentor? E eu escolhi como mentor para mim a Viviane, da série das Brumas de Avalon. Mas eu peguei esse livro aqui para poder ilustrar melhor, que é a Senhora de Avalon. Aqui
pelo que eu soube, eu não cheguei nesse livro ainda, mas pelo que eu soube, aqui é onde mostra a Viviane em sua transição de criança para adulta, ela sendo transitando entre uma sacerdotisa para a grande sacerdotisa Dama do Lago. E eu gostaria muito que a minha mentora fosse a Viviane, a Dama do Lago da série das Brumas de Água. Aquela mulher é inteligente demais, gente. Ela sabe muito bem como conduzir os fatos ao favor do que ela quer. E eu gostaria muito de aprender isso com ela. E várias outras coisas, né, gente? Já que ela é uma grande sacerdotisa, ela é a Dama do Lago, então ela seria a minha mentora. E eu aceitaria de muito bom grado todos os ensinos que ela teria para me ensinar. A última pergunta é: como seria o final da minha história? E eu escolhi... Gente, é a minha história. Eu não vou querer nada inacabado, nada dramático. Então, eu escolhi um final de contos de fadas, aquele final de viver felizes para sempre, tudo acaba muito bem, o vilão é destruído, o personagem principal, que sou eu, não chega a ser um mocinho, mas vai se dar bem, vai conseguir conquistar todos os seus objetivos, e aquele final bem feliz mesmo, de viver feliz para sempre e tudo mais, dos contos de fadas. Então, esse seria o meu final, gente. Eu achei essa tag muito legal, como eu falei no início do vídeo, eu vi lá no canal da Gleice Couto, Murmúrios Pessoais, e eu achei muito interessante e resolvi responder. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas, e agora eu vou estar tagueando 3 pessoas que eu quero muito ver essa resposta. A primeira pessoa é a Paula, do blog Sombra do Vento. Eu quero muito ver a resposta dela para essas perguntas, acho que vai ser bastante interessante. A outra pessoa que eu quero ver as respostas para essas perguntas é o Henrique, do canal Eu Que Leio. Quero também ver o que ele vai responder nessas questões. E a outra pessoa que eu quero ver as respostas para essas questões é a Bruna Camargo, do canal dela. Desculpe, gente, eu não sei o nome do canal dela. Deu uma fugida tremenda. Mas é a Bruna Camargo, vocês sabem quem é que eu estou falando. O canal tem um canal muito legal. E eu quero muito ver as respostas dela também. E eu vou ficar esperando ansiosamente as respostas de cada um deles. E espero que eles consigam responder, né? E você que chegou até aqui, clique aqui embaixo em gostei, clique aqui do lado em se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para poder receber os novos vídeos, as novas atualizações. E já vai lá embaixo na página do canal, lá no Facebook, e põe um curtir lá. Você vai estar sempre recebendo atualizações, vai batendo bate-papo comigo lá no Face, vai estar respondendo tags que eu vou estar sempre colocando lá, e mais um monte de coisa, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Tchau!